Rollins, papapá, no ar. Rollins falando a todos vocês que me escutam diretamente daí dos seus smartphones, dos seus computadores, do veículo que você pode usar, beleza? Então é isso aí, vamos falar hoje. Antes de mais nada eu quero lembrar para vocês que é o seguinte: construam as suas verdades, papapá, não fiquem com as minhas verdades, peguem aquilo que vocês podem pegar do que eu falo, do que o vizinho fala, do que o Jornal Nacional fala, do que o mundo fala, e através disso saibam filtrar, construam as suas verdades, certo? A verdade é sempre transitória, assim como os nossos pensamentos, as nossas opiniões. Não tenham vergonha de mudar. Realmente quem busca, está num processo de evolução, ele muda assim de opinião, certo? É muito diferente você mudar de opinião. Vou falar hoje sobre diferenças, sobre a relatividade, sobre as diferentes diferenças. Então é diferente você mudar de opinião, porque num futuro você viu a certa situação, certo assunto de uma forma diferente, como você não tinha visto antes. Então você não vai ficar, se você ficar com aquela coisa de teimosia, né, como se fosse um burro chucro, certo? Do que vai valer a pena para você e para os outros, entendeu? Não vale a pena de nada. Agora, se você quer perder o seu tempo batendo no peito, não, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar, não, eu não penso desse jeito, papapá, mas lá no fundinho você já está mudando, bom, aí também é um problema seu, certo? Em quem eu não vou me meter, mas como eu falo, pensamentos, opiniões são transitórios, certo? Inteligente é aquele que muda de opinião. Inteligente é aquele que é contraditório, porque se ele está sendo contraditório é porque uma hora ou outra ele pensou, ele viu na contramão, certo? Mais para frente, em outros podcasts, vocês vão entender, sei lá se isso é a minha filosofia, é a minha ideologia, ou não é nada, entende? Mas vocês vão entender que não é nem um caminho, nem ali, digamos, só para fazer servir de exemplo. Não seria nem o caminho da luz, nem o caminho do bem, mas também não é nem o caminho das trevas, o caminho dito, entre aspas, do mal, né? É uma terceira via, mas que também já está ficando chato, porque todo mundo hoje em dia já fala dessa coisa da terceira via, você entende? E na verdade a vida, a existência, ela não tem uma, duas, três vias. Nós somos obrigados, entre aspas. Eu não vou falar sobre isso, breve estarei outro cara que sou eu, uma outra personalidade minha, porque eu sou vários em um só, começará a falar podcasts sobre essas questões mais místicas, espiritualistas, tal, e aí vai dar para explicar melhor essas várias vias, esses vários caminhos, e o porquê que nós estamos aprisionados nesse universo que nós estamos, onde as leis, certas leis são imutáveis, certo? Certas leis é difícil você ir contra elas porque você acaba se prejudicando, certo? Tem que ter muito peito para ir contra leis como as leis, lei do retorno, a lei da polaridade, etc. Mas bom, hoje especificamente esse podcast não é para isso, né? Hoje vou falar de diferenças, né? E realmente como o Einstein estava certo, que tudo é relativo, porque eu vi algo na televisão e que sempre quando eu vejo algo que desperta, é um gatilho, né? Então isso me faz ter vontade de falar. Espero aí comentários, espero que vocês continuem aí seguindo o papapá, beleza? E frisando novamente, joguem no lixo aquilo que não servir, certo? Absorvam, filtrem, não sejam esponja não, que só absorve, entende? Fica com aquilo, e aquilo que eu te falei, o modo que você compreendeu passa a ser uma verdade imutável também. Não, filtra, beleza? E diferenças, é o seguinte, por que eu vou falar hoje em diferenças? Em diferentes diferenças, né? É o seguinte, eu tava vendo uma matéria no Jornal Nacional, mais uns absurdos desses que ocorrem no Brasil e que ocorrem no mundo também, né? Uma matéria sobre um sujeito ignorante,
certo? Um cara branco, um cara metido, chegando num condomínio e abordando a porteira. Porteira mesmo, não era um porteiro não, era uma recepcionista, uma porteira, né? Porteira é, né, aquilo que separa o gado pro gado, né? Mas era uma porteira. E é o seguinte, e começou a xingar, a agredir a mulher com agressões verbais, né? Chamando de chipanga, chipanzé, racismo, certo? E engraçado que depois eu vi ela de costa na imagem e ela não era preta, não é branca, ela era branca. Você via pelo cabelo assim, a cor da pele, o tom. Esse negócio de cor de pele no Brasil é uma questão que já tá dando muito pano pra manga, negócio de pardos, negros, etc e tal. Vou falar futuramente num podcast exclusivamente sobre isso. Mas vamos lá, independente se ela era branca ou preta, ela sofreu uma agressão verbal e em absurdo, entende? E por que eu tô usando isso como diferenças? Porque recentemente aconteceu a história que já tem em outros podcasts meus, vocês podem procurar, a questão do mimimi do João Luiz, do Big Brother, que ficou ofendido por o Rodolfo ter brincado com ele sobre a questão do cabelo dele, pareceu da fantasia do Homem das Cavernas, que o Rodolfo estaria usando, né? Então isso é muito diferente, sabe? Quem consegue descer do extremismo, certo? Quem consegue pegar sua bandeira que costuma levantar no dia a dia e deixar a sua bandeirinha guardada e ver a situação com uma relativa frieza, certo? Vai ver que existe sim uma diferença, porque volto a falar o que eu falei nos outros podcasts. O que o Rodolfo fez não foi racismo, não foi preconceito, certo? Não foi. Duela com duela. E o que esse senhor fez, isso sim, isso é digno de uma pena de cadeia, que vai ser obviamente transformado em cestas básicas, né, em trabalhos para a comunidade, etc e tal. Ele ainda mentiu falando que era delegado federal, né, mas fazer o quê? Mas ele errou muito e tem que pagar pelo seu erro. Mas é o que eu falo, também nós estamos num mundo que as pessoas, as ditas, os bonzinhos, né? Vocês vão me entender um dia eu falando sobre isso também. Os bonzinhos, eles erram, mano, mas como os tais bonzinhos, né? Perante a sociedade, eles erram e pedem desculpa. Erram e pedem desculpa, né? E aí todo mundo passa a mão na cabeça com aquela, errou, coitado, ainda não tem evolução para discernir tal assunto de tal assunto, pá. E quando é alguém, assim, mais explosivo, mais radical, que nem foi o caso desse cara, e eu não tô defendendo ele, certo? Não digam, porque ele tem realmente que ser condenado, é um absurdo o que ele fez, mas aí vão já querer execrar o cara, vão querer linchar, e pô, o cara errou, lógico, ele vai dizer que ele estava nervoso, ele vai dizer que tem problemas emocionais, passando por problemas emocionais, que ele tem bipolaridade, ele vai inventar 1000 coisas, entendeu? Que aí sim, ele vai estar inventando mesmo, mas assim, também não precisamos botar o cara numa fogueira, né? E queimar o cara. Como às vezes às vezes tem pessoas que atropelam uma criança ou uma senhora de idade e tal, e muitos são porque são realmente FDP, bebem, saem para dirigir e tal, e etc, alta velocidade. E outros, às vezes, acontece mesmo um acidente, acontece as diferenças aí, acontece realmente um acidente e a pessoa de repente morre, é linchada por uma comunidade, pelas pessoas que viram o acidente. Então o pessoal, o gado, né, vamos formar opiniões além do pasto, ele não está trabalhado mentalmente para fazer o discernimento, para entender as diferenças. Outro exemplo grande que eu tenho sobre diferenças, tem uma questão que falam muito, e principalmente quem tem é mais abastado, né, quem tem um pouco mais de grana e tal, e muitos pobres de direita também falam assim, que aquela questão de roubar é roubar. Roubar é tudo igual, papapá. Beleza? Roubar é roubar. Se roubar uma bala ou se você roubar 1 milhão é a mesma coisa. Não é diferente.
É diferente. Só quem sente na pele, quem já sentiu na pele, é que pode falar. Se você não sentiu na pele, se você nunca roubou ou nunca foi roubado, você não pode falar de uma coisa. Se você não passou, você até pode falar, mas não vai ter valor, certo? Porque você tem que passar por certas situações. Um amigo meu falava assim, pô, você não precisa usar drogas para saber que drogas não presta, que droga é uma coisa ruim. Tá certo nessa questão, ele tá correto, entende? Agora, o que faz mal nessa questão, vamos dizer, de usar drogas, não é propriamente a droga, entende? É o excesso, a droga o que ela te causa. A droga, ela faz com que você se vicie, né? Mais rapidamente, é mais fácil você viciar numa coisa ruim que é a droga, e esse vício, essa sua constância de consumir a droga, seja ela lícita ou ilícita, é o que vai te fazer mal, entendeu? É o seu problema, às vezes espiritual, emocional, psicológico, é o seu vício que te faz mal, não é a droga. Então eu sou um cara que eu sou a favor que não apenas descriminalize, porque descriminalizando vai acabar com o tráfico, vai acabar com a bandidagem, vou falar isso em outros podcasts, entendeu? Mas que libere. É absurdo alguém falar que droga, que alguma coisa é proibido, que o cara não pode plantar um pé de louro no quintal dele e secar aquela folha e fumar, ou que o cara não possa plantar maconha e também fumar, ou se o cara quiser comprar um remédio na farmácia e se entupir e sei lá, e morrer, ou o cara pode comprar cocaína, etc. É absurdo, entendeu? Mas tudo bem, hoje não é sobre proibições, é sobre diferenças. Então essa questão do roubar, que é diferente, é o seguinte, não é igual, certo? Não é. As pessoas vão falar assim, pô, mas teve um caso famoso há um tempo atrás de uma mulher que roubou uma manteiga, um pote de manteiga tal, para levar para casa tal, e declara a mulher, entendeu? E aí tem políticos aí que roubam milhões, que desviam de merenda, que desviam agora, nesse processo aí da pandemia que nós estamos passando, desviam de dinheiro que era para vacina, que eram para os hospitais, etc e tal. Só que aí não aparece, né? Aí o cara fica bonitinho e tal. E são esses mesmos que fazem isso e que são coniventes com isso, que querem condenar uma mulher humilde quando rouba. Então, tem diferença sim, você entende? As pessoas falam assim, não, é mau caratismo. A pessoa que rouba 1 milhão, ou rouba uma bala, ou toma uma latinha de cerveja no mercado, é a mesma coisa. São mau caráteres, não tem índole, não tem moral, e não é bem por aí, sabe? A intenção é o que faz ser diferente. A intenção que muitos não querem ver é que a sociedade tem essa necessidade de colocar tudo num balaio só, né? Porque é difícil ficar estudando cada caso, né? Tem muita diferença, às vezes, a pessoa foi para um mercado à noite, até adolescente e tal, ou mesmo adulto, etc e tal, e abre um pacote de salgadinho e sai comendo, etc e tal, toma 1, 2 latinhas de cerveja lá dentro, papapá e papapá, dá a intenção do cara que chega com cano, com ferro e vai roubar trabalhador, entra dentro de um ônibus e vai roubar o celular comprado à prestação dos trabalhadores, entendeu? Tem diferença, a intenção é diferente, certo? O crime pode até ser o mesmo, mas a intenção é totalmente diferente. É diferente muitas vezes a intenção de um cara mais velho que vai namorar, ficar com uma garota mais nova, certo? Às vezes até menor, sei lá, 16, 17 anos, do cara que é mais velho e vai estuprar, violentar uma menina de menor. Tem diferenças sim, porque tudo é relativo, certo? Eu friso muito nessa questão do roubar, só quem passou fome, quem está passando fome, quem tem necessidade de comida, quem tem por não ser tão visto, as pessoas falam que não, que passa fome, que é pobre e tal, porque não correu atrás, não lutou. Como que você vai lutar num país que existe uma desigualdade em que quando você nasce, você já nasce devendo, você entende? Você já parte lá de trás do grid de largada, né? Então, não é bem assim. Então, tem que ser estudado cada caso sim, certo? Então, é diferente uma pessoa roubar, não é desculpa. Porque, mas roubou para comer e tal, não é desculpa. Mas assim, é diferente, certo? Só quem passa na pele sabe quais são as diferenças. E teria inúmeras coisas aqui que eu poderia dizer, usar de exemplos sobre como é relativo mesmo essas questões, certo?
Se eu tivesse um filho, se eu tivesse alguém da minha família que estivesse passando fome, precisando de remédio, e eu tivesse usado de 1000 recursos, tivesse procurado emprego, tivesse pedido, tivesse feito de tudo e não tivesse conseguido, até eu iria roubar. Certo? Então a gente não pode ser hipócrita. Então você que está dizendo que não tem diferença entre roubar 1 milhão e roubar uma bala, é porque talvez você não tenha passado por situações que te levassem. E não adianta bater no peito para falar, não, eu daria outro jeito. Pô, falar até meu papagaio, que eu não tenho, fala. Beleza? Então vamos começar a abrir a mente, a desenvolver, como eu digo sempre, para formar opiniões e formar opiniões dentro da sua própria mente, além do pasto, certo? Vamos parar de engolir o que a sociedade vem dando para nós há séculos, certo? Só assim nós vamos chegar a ter um mundo um pouco mais justo. Serviu a carapuça? Serviu como... Só para fazer pensar um pouquinho? Beleza, não serviu? Lata do lixo, as minhas palavras, beleza? Porque elas pertencem a mim, não a vocês. Mas quem quiser usar, fique à vontade. É isso aí. Rollins, papapá, sempre no ar, formando opiniões além do pasto. Lembrando que a lei é sempre aquela. Faz o que tu queres, mas tem que entender primeiro para saber fazer, hein? Valeu!